Fala, Hélio, como é que estão as coisas? Candidato agora? Candidato. Olha lá a camiseta do cara, hein? Bonita essa aí. Minha cor é do Brasil. Minha cor é o Brasil. Essa aí você não trouxe pra gente, nessa bonita. Próxima vez. Só traz a de partido. Só traz aquela de partido lá. Aquela do pra dormir. Aquela de pijama lá. Essa é aquela bonita. de dormir. Aquela esgarçada. Muito bem. Zuzu, apresente o nosso candidato agora. Candidato, Todo mundo já né? sabe que ele foi o mais votado deputado do Rio de Janeiro aqui. O homem por trás de Jair Messias Bolsonaro, fiel escudeiro. Hélio Lopes ou Hélio Negão está aqui. Hélio Negão. Querido, eu vi você. Sempre a gente agora tá no mundo dos cortes. E é, às vezes, insuportável porque coloca você numa situação indelicada. Foi você brigando com mamãe falei, muito nervoso, e depois você recuou. O que foi essa história? Você estava bravo ou você estava interpretando? Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando desse programa. Boa tarde. Programa de altíssimo nível. Não foi uma Não é de altíssimo nível. O Kim Kataguiri, desculpa. O Kim Kataguiri. Já vou discordar. Foi o Kim. Vamos ser honestos. Foi o Kim. Não, foi... O Kim japonês? O japonês. Não. Ali não foi discussão, não foi nada. Foi de momento, faz parte da comissão. É porque ele estava encerrando, teve uma discussão de um tema. Aí quando acabou, eu falei, amém. Aí ele falou que agora vamos dar continuidade com o deputado Hélio, falou deboche, coisa parecida, mas... Ele debochou, na sua opinião? Não, ele achou que eu falando amém, quando acabou, estava debochando. Mas... Não era verdade. Pedi para ele retirar o que ele estava falando, porque eu falei, tem que me respeitar, porque eu respeito todos aqui. Aí fomos conversando. Como eu vi que ele não ia tirar tudinho e o assunto não andava, eu fui lá, ó, pedi desculpa. Se eu estava errado, foi lá, então pedi desculpa, porque não adianta. Mesmo você certo. E estava naquele tema, naquele embate ali, pedi desculpa, ele retirou. Fez uma postagem, depois conversou, não tem nada contra o Kim, não. Dou super bem com ele, super bem. Lá na Câmara vocês dão super bem. Joga videogame com ele. Ou não? É que os Temos caras... divergência de ideias, mas a gente respeita. É porque a democracia, né? Ela cresce na divergência de ideias. Eu que você não sabe, uma hora vota contra o governo, uma hora vota contra o Brasil. Nada contra o Kim, mas é um bom cidadão. E como é que você viu lá Porque o Bolsonaro levou muita gente pra lá, muita gente pulou do cavalo, muita gente saiu, muita gente ficou, alguns entraram, tá? Como é que você viu aí esses 4 anos aí que você teve lá na Câmara? Muita traição nos alguns ministérios, né? E na Câmara teve pessoas que escolheram o melhor lado, que na opinião dela fosse o lado certo. É porque tinha gente chegando lá, de repente achando que sabia mais do que o presidente, que tinha 28 anos, tinha sua experiência. E tinha pessoas que às vezes achavam, na opinião dela, que o presidente tinha que fazer aquilo que eles pensavam. E o presidente, com a experiência, botou o Ministério Técnico e avançou bem. Então, Você acha que isso aí... Porque, a gente veio aqui, né? Veio muito técnico aqui. Muito técnico do Bolsonaro. Sim. Muito. O pessoal lá da K, o pessoal da... Do Mickey Mouse e tal. E é uma turma legal pra você conversar, porque realmente você vê que a turma entende, porque são funcionários que já estavam lá, são funcionários de carreira que já estavam no governo e sabiam mais ou menos como é que funcionava a coisa. Mas politicamente, pra dividir o poder, foi ruim pro Bolsonaro, né? Não ter feito o esquema de colocar político. Não, eu digo politicamente o negócio. Vamos por parte. Que tem gente que tem mania de falar que o Bolsonaro cedeu para o Centrão. Sim. Que o Bolsonaro... Não. Bolsonaro, quando começou o governo, tinha Osmar Terra, ministro da Cidadania, MDB. Tinha a Tereza Cristina, DEM. Onyx Lorenzoni, DEM. Então, quer dizer, o governo, quando foi constituído, claro que foram os setores que indicaram, mas a política, ela tem essas coisas. Então não cedeu nada, o técnico é um presidente que preza em valorizar o gasto público. Todo mundo fala, teve corrupção aqui ali, mas ninguém se provou nada. Então, estamos seguindo aí, avançando, e o executivo, estamos todo mundo aprendendo junto, né? É porque o presidente, quando chegou no governo, diferente de outros, tinha como ministro quem já tinha sido governador, prefeito, senadores, e já tinha alguma experiência. Talvez tenha sido isso que a corrupção ter crescido tanto no governo do PT.
Ô, Hélio, agora nessa questão que o Emílio falou que teve muito traidor, muita gente colando no Bolsonaro na última eleição, e a gente tá prestes aí a começar uma nova campanha, como que o presidente está se blindando dessas pessoas que colam nele, assim como teve aqui o Calcinha, que criou aquele Bolsodória e depois foi um crítico ferrenho, né? Como que ele está se blindando dessas pessoas que chegam nele para surfar na onda, conseguir seus votos e depois sair fora, falar mal, até porque ele está num partido com alguns políticos aí que a turma sabe muito bem o histórico dessa turma, né? Sim, acho que não é nem questão de se blindar. É porque você, numa parte política, você conversa pouco tempo com um cidadão que é candidato, não tem como tu fazer um raio-x para saber se aquele cara é um traidor ou não. Eu tenho 2 nomes, 2 não, fala 3. Primeiro foi o Dória. Que do primeiro turno pro segundo tentou de tudo para ir lá, para filmar com o presidente, para tirar foto. Calça é danado, né? Isso aí. Fez flexão junto. Tentou. Calça foi lá, bateu na porta, meu amigo. Bolsodória. Teve o Witzel, governador do Rio de Janeiro, que tinha 1%, a gente sabe o que deu aí. Tentou, não tinha como. Você pega um cara que foi oficial das Forças Armadas, cara juiz, no momento que todos os governadores do Rio de Janeiro tinham sido presos, exceto o Brizola, né? Aí, quer dizer, vamos acreditar nele. Não o presidente. Não tem nenhuma foto do presidente com o Witzel. Tem, ele aproveitou o momento, isso aí foi um. E outra que foi uma traição alto nível foi do Moro. Sérgio Moro. É verdade. Moro. Como é que você vai dizer que um cara que é um juiz, numa operação Lava Jato, naquele contexto, o ministro da Justiça estava ali apunhalando, né? Vamos dizer assim. Então, não tem como... Eu dei 3 exemplos que não tem como você falar que é traidor, não. Então, não tem como falar que está se brindando. As coisas vão acontecendo. Então, você não acha que o Moro pode ter sido ingênuo nessa história? Porque você sabe que naquela época, na época do Moro, não tinha Lula na parada. Sim. Você dá risada, né? Você dá risada, né, negão? Naquela época, não tinha o Lula na parada. Forte. Não tinha Lula. O Lula que mudou o jogo. Que mudou o jogo. Que melou. O Lula melou o esquema. Da chapa tênis. Entendeu? Eu acho que chegaram nele e falaram, ó, vamos aqui, vem aqui, tá, não sei o quê. Quero o Maia, o Alcolumbre, É o pessoal bom de o conversa. Calcinha. Bom de conversa. Você é entendeu? Vamos pegar aqui. Não, eu não acompanhei esse momento, mas acho que o Sérgio Moro já tinha já seus sonhos, já tinha Antes, você tá falando. tinha. Como é que um cara vai abandonar mais de 20 anos uma carreira promissora no judiciário, ainda mais ele que tinha a mídia, abandonar tudo para simplesmente virar ministro da Justiça? Então acho que ele já tinha uma pretensão. Não, mas era um super ministro, né? É chamado mais era a chave da cadeia, Sim. pô. Bolsonaro era a chave da cadeia pra ele, pô. Mas qual é o argumento dele contra que o Bolsonaro estava interferindo na Lava Jato, dos filhos defendendo? O que você acha desse argumento do Sérgio Moro? Que ele falou, agora fala, acabou a Lava Jato, porque não tem mais corrupção. Acabou mesmo a Lava Jato? Não. E você acha o que desse argumento? Lava Jato fez parte lá do passado, teve o inquérito, os processos, tem gente respondendo, a maioria já... Tudo solto. Tudo solto, mas eu vou falar assim no que diz respeito ao Moro. Um ministro da Justiça que fala que tem interferência, na hora de mostrar, eu vou provar. Cadê a prova? Estamos esperando até hoje. Qual foi a interferência? Que já era para ter sido até arquivado, né? Mas fica ali, naquela situação... Ele fala que mudou a turma. Então, mas ele o fala Moro, que mudou a turma. Ele Então, falou que mudou a turma que investigava. O Moro quando ele fez, quando a gente estava acompanhando, entrou até aqui no programa ao vivo. Sim. O Moro pode reparar, quando ele vai ler a carta, Pô, a biografia. Tomara que ele entre agora aí ao vivo aí. Quem, o Moro? É. Não, o Moro já veio aqui. Verdade, O Moro, aquilo me chamou a atenção, porque no final da coisa, ele faz parece um slogan político. Sim. Ele fala, temos que fazer... É um negócio bonito. Não sujar minha biografia. Não. Então, ele fala, não vou sujar minha biografia, tal, não sei o quê. Eu não estou à venda. Não estou à venda. No Brasil, ele tem uma... Ele fala que a gente tem que fazer o que é certo, uma coisa assim, parece o slogan do Moro. Talvez ali ele tinha pretensão, mas apareceu o Barba. E agora vocês podem perder pro Barba, hein? E o Barba, ligado, hein? É, o Barba. Você acha que oferece tá perigo o Lula pra...
estamos num país da incoerência, né? O pessoal quer tratar uma pessoa que foi presa, um prisioneiro, como inocente e tentando de todas as maneiras querer colocar o inocente como criminoso. E não aparece prova, não aparece fato. E o que ele quis dizer agora nessa... que ele falou agora, o Bolsonaro falou que ele pode ser preso se ele não for reeleito. Isso é só uma notícia que é um factoide ou você quer dos bastidores? Peraí, eu tenho que fazer um break só pra rede. A gente tá na TV aqui. Ó, o deputado, o Hélio Lopes. É Hélio Lopes agora, não é mais Hélio Negão? O deputado... Hélio Negão. Hélio Negão ou Hélio Lopes? No Instagram. Instagram é Hélio Lopes? Não, o Instagram é Hélio Lopes. E o Instagram, DEP, que é deputado Hélio Lopes, você entra lá pra seguir o deputado. Ó, tem 1,5 milhão Hélio com H. E o Twitter, DEP Hélio Lopes. Vamos pro break, Reginaldinho. Pergunta do Zuzu. Muito bem, a gente continua na TV Jovem Pan. Pois não. A pergunta é essa, né? Essa é uma notícia agora da jornalista Mônica Bergamo falando que o Bolsonaro falou que ele acha que vai ser preso se ele não for reeleito. Você sabe alguma coisa Comigo ele não conversou nada sobre isso. Não falou nada. Resolve lá, Negão. E Mônica Bergamo também, né? Tem isso. Mônica Bergamo gosta do Barba. Com todo respeito. Mas teve outra coisa. Tem outra coisa, mas tem outra coisa fonte. que é do Roberto Jefferson. Ah, sim, o Roberto Ele foi preso, aí voltou, ficou em prisão domiciliar e ele lançou uma candidatura. Presidência. Ontem, a presidência concorrendo com o Bolsonaro. A pergunta é, ele que... Pelo PTB, né? Do partido dele lá. Aliado, Bolsonaro. Em momentos ele estava aliado, em momentos não. Como que você vê a figura do Roberto Jefferson e as chances, e se você votaria nele para presidente caso o seu Bolsonaro não estivesse concorrendo? Com olho. Primeiro que isso é um caso hipotético, meu voto é Bolsonaro. Assim, não peguei ele na época no parlamento, quem era o Jefferson. Mas eu acho que ele teve a importância quando ele denunciou. Eu acho que diferente dessa pergunta é falar assim, como deve estar a galera que ele tem muita informação, que ele começar a falar no debate, né? Ele era do esquema lá, né? Sim. Dizem, né? E ele faz declaração sobre isso, dizendo que tem conhecimento de muitas coisas. Foi ele que partiu para cima do Zé Dirceu, que o pessoal achava que nunca ia cair. Falou aquilo tudo, então... É bom ter uma pessoa para poder informar. Mas não vejo o Roberto Jefferson, assim, essa eleição tem que ser bem sincero, gente. É Bolsonaro e Lula. É o bem quanto o mal. É o bem quanto o mal. Falando nisso, você que acompanha bastante o presidente, você que viaja bastante, o Bolsonaro, a gente sempre fala aqui, é o único que parece que junta uma turma grande aqui e o resto dos candidatos, eles não saem ou preferem fazer os comícios fechados. Você que conversa muito com a população, o que a população mais fala e também de acordo com a pesquisa, as pesquisas, você vê essa disparidade das pesquisas com que o Bolsonaro leva de gente pra rua e também já emendando o 7 de setembro que parece que vai ser grande? Primeiro, nas ruas, tem andado aí na época da pandemia, o Brasil todo com o presidente, ele sobrevoando de helicóptero, vê um campo, para naquele campo sem ser combinado, desce no campo, vai no botequim, vai na casa das pessoas, a gente vê que o pessoal tem uma boa aceitação pelo presidente. E o pessoal fala muito assim, presidente, estamos orando pelo senhor, estamos rezando pelo senhor. Então, isso aí é uma coisa que eu não acredito muito em pesquisa, aí eu vou falar por causa de duas coisas. Primeiro, que o Instituto, acho que foi o XP, um desse instituto tem, um desse pessoal que está perdendo muito aí com o Bolsonaro, aquele assinaram a cartinha. Fez na pesquisa outro assunto. Fez na pesquisa dizendo que o povo mais queria num candidato era honestidade. Na mesma pesquisa, dava uma distância enorme do Lula pro Bolsonaro. Então, isso aí cai. Outra coisa que eu falo sobre a pesquisa, quando o pessoal fala assim, Hélio, o Rio de Janeiro é um estado que tem um racismo, é um estado preconceituoso. Eu falo, não. É sim, tem pesquisa que diz que eu falo, eu tive 345 mil votos. Tive voto em todos os municípios do Rio de Janeiro. Qual pesquisa que é mais verídica?
no final, eu, uma pessoa negra, que foi o mais votado no Rio, ou 2.000 telefonemas. Então, pesquisa tem isso aí. Mas você sabe o que é, Hélio? Eu tenho uma ideia. Eu não sou ninguém, hein? Eu não sou ninguém, mas eu acho que é o seguinte. O Brasil, a maioria do brasileiro não é racista. A maioria das pessoas não é racista, mas tem racista. Tem racista. Tem. Agora, quando falam o Brasil é racista, é uma mentira. Generaliza. Porque a grande maioria não é racista. Mas isso fica tão repetido, tão repetido. Vira verdade. Mas eu queria... Vira verdade. Posso aproveitar o ensejo? Posso aproveitar o ensejo? O Brasil é racista. Não, a maioria não é. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Ó, deputado Hélio Lopes. O Hélio Negão está aqui com a gente hoje. Ele é candidato a deputado federal. Federal, né? Isso. Federal pelo Rio de Janeiro. Foi o candidato mais votado na última eleição. Agora está tentando a reeleição. O Instagram dele é Dep Hélio Lopes. Superman. Eu queria falar. Eu só queria aproveitar no ensejo a pergunta, com base nisso que o Emílio falou, né? As pessoas mais racistas que eu conheço são os militantes progressistas de esquerda. Porque eles consideram o fator fenótipo, a cor da pele, como algo relevante para qualquer debate. Seja profissional, cultural, para qualquer questão que você coloca. E eu vejo que você lida com muita diplomacia com esses grupos, porque eles acabam indo atrás de você, repreender, tentar intimidar, constrangê-lo de alguma forma. Eu queria saber da sua história, né? Pelo menos nesses anos como parlamentar, qual foi a situação mais constrangedora que você passou e até aqui usar o espaço para denunciar a hipocrisia desse pessoal. Primeiro, que não é pela cor. O movimento negro, a esquerda não luta pela cor, é pelo poder. Isso aí, criaram o conceito negro quando passaram a juntar mistura de preto e pardo para ter um grande número para conquistar seus objetivos. Eu estou até falar aqui, eu escrevi, mas falaram para começar a falar depois da eleição. Eu fiz um livro chamado Negro, do conceito ao aparelhamento. E foi lá aparelhando. Aí tem vários interesses nisso. Eu vejo que o Rio de Janeiro, o Brasil não é um país racista. Tem casos esporádicos de racismo. Sim, que a mídia bota lá em cima. Claro. E eu sou contra qualquer atitude de racismo e injúria racial. Tem que ser punido, tem que ser preso, tem que ser tudo isso. Eu sou a favor. Mas dizer que o Brasil é um país racista, não é. Não, é sacanagem falar isso. Totalmente. Que a maioria não Porque eu não vejo no shopping, eu não vejo lugar nenhum. Eu quero que alguém pode ligar e falar: eu fui no shopping, eu fui num bar, que tá lá, banheiro pra branco, banheiro pra preto, estacionamento pra branco, estacionamento pra preto. Somos um país miscigenado e graças a Deus por isso. Então, quer dizer, você não consegue determinar assim, o Brasil é um país racista? Não é um país racista. Mas tem racista. Tem racista. E tem que ser, não, e tem que ser preso, punido. Tem que ser punido. E Deus de quando, são duas coisas que Deus de quando o mundo é mundo, existe. Uma é a escravidão e o outro o racismo, sempre vai. Agora, se é do ser humano, tem no Brasil, tem na Argentina, qualquer lugar, o ser humano. Eu não nego, que o pessoal me bate muito. O Hélio nega que tem racismo. O Brasil tem racismo. Mas tem que ser punido. Tem que ser punido como exemplo. Agora não pode, pô. Um exemplo simples. Tem um confronto, morre 5 policiais e morreu uma pessoa negra. Vão verificar que o policial que atirou no negro. Valorizam muito, eu acho que toda a vida tem que ser valorizada. Mas eles pegaram essa pauta do progressismo, essa pauta que esse nego só enxerga isso. Tem que enxergar outro lado, que vida é vida. Teve um confronto, morreu, bala perdida, uma pessoa, dona de casa, que é pobre, que é negra. Sempre tem que colocar negra. Sempre tem que colocar negra. E eu acho que vida é vida. Agora, tu falou o que eu mais fui... Hostilizado. Intimidado. Assim, direto. Pode pesquisar. O pessoal sempre me chama Capitão do Mato, né? Sim. Eu não entro muito no TikTok. Agora eu brinco, eu tô lá, aí fala Capitão do Mato. Falo, gente, vamos printar esse nome aí que eu acho que eu vou processar. Aí a pessoa vai, apaga, sai. Tocando nesse assunto, mas eu tive lá no parlamento, tava eu, o Príncipe, acho que foi 13 de maio. Eu, o Príncipe, Eduardo, aí o movimento negro tava lá, fascista. Aí eu falei pra ele, defina fascismo. O que é fascismo?
você é fascista, capitão do mato, é nego da Casa Grande. No parlamento. Quando eu saí, aí a mulher falou, você não tem vergonha. Chegamos aqui pelo tráfico negreiro. Falei, qual a sua idade? Né? Falando tráfico negreiro, que tem que ter vergonha, que nós somos, você é manipulado. Falei, gente, o Brasil é miscigenado. Ela começou a falar uma opção de coisa, eu falei, respeito a opinião dela, mas eu penso diferente. Mas o que eu achei assim, sem limite, aí vamos falar do limite. Essas coisas é tolerável. Sem limite, quando um cidadão, eu não vou falar qual a categoria que ele tem, para o pessoal não perseguir, colocou uma imagem do Hitler com um cachorro preto atrás dele. Aí botou aí assim, não. até no ato de imitar o Hitler, Bolsonaro anda com um cachorro preto atrás dele. Era um jornalista, né? Foi um jornalista. Foi jornalista? Eu lembro, isso daí saiu. Feliz. Mas o pior não é isso. O pior é quando vocês vão judicializar. Aí, a primeira pessoa que pegou falou, não. Como se fosse liberdade de expressão. Como eu nunca sou de entrar na justiça, falei, agora não, agora eu vou até o final e fui. Aí na hora de arquivar, que alguém verificou, pediu para arquivar, o Ministério Público olhou, aí recorreu. Essa pessoa já foi condenada na parte civil, mas não, tem que ser penalmente. Lógico. Penal, porque isso é crime, pô. É um absurdo, é crime. Você tá ainda, você tá no... Tô, vai até o final, pô. É isso aí, meu. É isso aí. Vai até o final, porque... Cachorrada, né, bicho? Fazer um negócio desse. Olha só, o pessoal é muito escroto, né? Muito escroto. Agora a questão com o Marcelo D2, você acha que os caras relativizam essa questão do racismo? Porque assim, se fosse algo ao contrário, do jeito que ele falou com o senhor, já teriam feito um alarde, porque, abrindo aspas aqui, ele falou assim, ó, tô querendo tocar nesse assunto super delicado há alguns dias. E o negão do Bolsonaro, hein? Talvez seja essa a nova nomenclatura pro o escravo da Casa Grande. Bater palma pro patrão, no caso, lamber o coturno do capitão. Eu não sou racista, tenho até um amigo preto. Você acha que se isso fosse com outra pessoa, se fosse alguém de direita falando, você acha que isso seria tratado com racismo? E você acha que ele foi racista nessa colocação? Ou foi apenas tentar te desqualificar pela sua cor, que você não pode pensar diferente dessa bolha da turma da esquerda? Primeiro que eu tenho certeza que se fosse 10% disso, essa parte da mídia aí militante... Ninguém veio defender você, né? Nessa parte da mídia militante, não. Já estava lá em cima. E, de repente, o Marcelo D2 tem que saber que hora que ele falou isso, que hora, né? Antes de dormir, depois do show. Ou 4h20. Tem que levar em consideração isso. Então a gente tem que respeitar isso aí. Hélio, você falou que isso foi uma situação que ele falou foi racismo? Falei assim, cara, eu acho que ele falou que ele tinha vontade. Esse pessoal da esquerda só enxerga, se é que sabe o que é racismo, quando vê uma pessoa que vamos dizer que não é de esquerda falando da outra. Uma coisa simples, esses dias você deve ter acompanhado 2 jovens, 2 adolescentes andando no shopping, ameaçava mexendo nas coisas, olhava e filmava o segurança andando atrás dele no mercado. Qual é a função de segurança? Uhum. Ele tá ali pra isso, não botava segurança, né? Aí deu a narrativa, o pessoal falando, é preconceito, é perseguição, é tudo isso. Mas eu acho que, volto a falar, no Brasil tem caso sim, mas não é o pós-racista. E nessa situação do Marcelo D2, eu acho que tem que levar em consideração a pessoa e o momento que ele fez isso. Mas você acha que essa hipocrisia está cada vez maior, que o Morgado até deu exemplo, porque quando é uma pessoa negra considerada de direita, os movimentos que falam, não, nós vamos cuidar de todo mundo, eles deixam de lado. Você acha que as pessoas estão começando a enxergar melhor essa forma, que é uma pauta política travestida de um bom samaritano? É uma pauta política que, volto a falar, mídia militante. Algumas pessoas pegam, colocam lá em cima. Botar o Marighella como Marighella negão. Como herói, Marighella negão. Aí você o italiano vê, negão. Italiano. Nunca vi, né? E você italiano vê, negão, só aqui no Brasil. Aí você fala pra esse pessoal que o Brasil é miscigenado. Não é miscigenado, não. A pobreza é negra. O pessoal tem maneira de falar, né? Se colocaram o italiano como negão, né? Mas assim,
eu acho que tem que rever alguns conceitos, algumas narrativas que criaram junto com a militância. Uma é sobre o racismo estrutural e outra é sobre a reparação histórica. Então, porque eu apoio muito porque eu sou contra a cota racial. Há um dia desse um cidadão vai falar assim, você é contra a cota? Você é do lado deles. Eu falei, deles quem? Boa. Tem tanta pauta, né, que a gente Você acaba sabe que eu tava lendo, assunto. você sabe que eu tava lendo um negócio daquele Thomas Sowell. Eu tô gostando desse cara, Thomas Sowell. Ações afirmativas Ele me deu o livro. mundo. Então, porque ele é Não negão. vai dar certo, O não dá Professor, O Thomas Sowell, puta professor, economista, tal, não sei o quê. E ele entrou nessas palavras anos 60, isso quando teve lá as liberdades civis nos Estados Unidos, tal, que teve aquela grande mudança que aconteceu nos anos 60. E ele fala que começou as cotas ali, lá nos Estados Unidos. E ele fala que ele tinha um amigo dele, também negro, que era professor. E Harvard sempre foi mais progressista do que a escola de Chicago. E chegou um determinado momento que eles começaram a contratar professores negros para fazer Harvard. E o amigo dele era negro, ele é negro, e o amigo não entrou. Ele não passou na admissão para ser professor. Aí a escola viu que ele era negro e estava na cota. Ligou para ele e falou, você me desculpa, você entrou. Aí o amigo dele negro chegou para ele e falou, cara, eu tô numa puta situação, porque quando eu fiz o exame, eu era um negro e não entrei. Quando descobriram que eu sou negro e eu entrei, eu não sei mais se eu sou bom, se eu tenho a capacidade, ou se eu não sou. Porque quando eu era apenas uma voz, eu não passei. Quando viram minha cor, eu entrei. Então isso é ruim para mim, porque eu não sei mais me avaliar se eu sou um bom professor ou não sou um bom professor, se eu tenho capacidade ou não para entrar em Harvard pela cota. Eu achei interessante essa colocação que ele fez, né? Eu acho que todo mundo tem que entrar pela sua capacidade, né? Pelo seu mérito. Sim. E acredito que todo mundo. E você é um cara que é um exemplo para negro, para todo mundo. Pô, você foi do exército, né? Você é um cara que tem um cara simples que, porra, fez carreira no exército, hoje é deputado federal, tá aí todo bonitão. O pessoal quando fala... Mas os caras enchem o saco. O pessoal quando ele fala sobre cota, o mesmo bairro que eu vou hoje como deputado federal, que minha mãe mora no Morro do Tempero, o mesmo local que eu vou lá hoje como deputado, quando eu tinha 11, 12 anos, eu pegava resto de comida na casa das pessoas, pô. Pra poder cuidar dos porcos, lavava o chiqueiro, dava banho dos porcos para depois ir brincar. É o mesmo local que eu estudei escola pública. Passei para concurso militar e hoje sou deputado. Então, assim, quando fala cota, eu sou contra, porque, vê bem, cota racial. Que raça que eles valorizam na cota? Como fosse raça negra. Tá, então, se é só uma raça, então tá segregando as outras. Para mim é segregação. Aí... Mas é reparação, né? Ela parte desse princípio. Que não chegou e não teve oportunidade no passado. É dar oportunidade, dar uma oportunidade. Mas quando entra... de repente, essa reparação, acho que de repente foi assim, uma pergunta maravilhosa, até o pessoal saber. Como é que você vai ter uma reparação histórica? Uma reparação histórica. Tá cobrando do Brasil. Vamos por parte. Reparação histórica, se naquela época teve negros que tinham escravo. Barão de Guaraciaba, nasceu em 1826, morreu em 1901. Ele começou como ourives, foi dono de fazenda e teve 2 bancos, negro, e tinha escravo. Porque na conjuntura até 1888, a escravidão não era crime. A escravidão não era crime. Foi acontecendo algumas leis para poder chegar ali, não era crime. Então, aí tá. E tinha branco que era pobre, pô. E como é que você vai cobrar uma reparação histórica? Aí vão um minutinho, 2 aqui, para dar só um apanhado aqui. Tinha uns mouros, que era da África, Marrocos, Argélia, invadiram a Península Ibérica. Ficaram 7, 8 séculos ali. Houve miscigenação. Depois Portugal foi na África. Esse comércio já existia. Portugal não pegou o negro no laço. Portugal, quando chegou... Já tinha o pessoal não gosta, quando eu falei, só tinha mercado, comprou com a mercadoria e trazia aqui. Quando vendia aqui, quando chegava para vender, comprava quem tinha dinheiro. Então, como é que eu vou mensurar? Reparar quem? Não, ele é descendente do Bantus, ele é sudaneses, ele é filho de italiano com negro. Como é que você vai conseguir
achar, fazer a reparação histórica. E outra coisa, você falar, vida é uma vida, pô. Como se fosse mensurar, não, aquela vida valia 5 mil reais, 10 mil. Você não tem como falar isso, não. E como é que vai provar? É o Hélio. Meu nome é Barbosa. Barbosa. Diz o pessoal mais antigo lá, minha mãe tá hoje com 92 anos. Mãe, beijo. Mandar um beijo à minha mãe, lógico, né? claro, claro. Que, por sinal, faz 93 anos agora, em agosto, e minha mãe aprendeu a ler através da Bíblia. Então ela fala que a Barbosa é uma das fazendas que o pessoal ficava. Então como é que a gente vai... Eu perguntei, um cara não gostou, falei, como é que você vai mensurar essa reparação histórica? Você vai reparar uma coisa destruindo outras? Aí eu acho que o parâmetro da cota racial, que não tem que ser cota racial, eu acho que eu fiz um projeto de lei para modificar o Estatuto da Igualdade Racial, que eu acho que tem que ser da oportunidade social. Boa. Valeu. Pobreza não tem cor. Eu tô sem tempo aqui, senão a gente ficava... O papo é muito bom com o Hélio Negão. O Hélio Negão aqui fazia tempo que você não voltava, agora tá tentando se reeleger. Vamos ver se você entra lá, hein? Será que vai ou não? Pré-candidato. Foi o mais votado. Acho que vai, sim. Lógico que vai. E é o seguinte, pra você entrar, o Instagram dele é Dep Hélio Lopes. Dep Hélio Lopes é o Instagram e o Twitter também.